Você que ama amamentar o seu bebê, mas o pensamento da volta ao trabalho te dá medo, angústia, incerteza, eu sei, eu te entendo, eu também já passei por isso. E eu queria te dizer que existe sim um caminho seguro e tranquilo e que a gente consegue sim manter o aleitamento materno e trabalhar se dedicando de corpo e alma aos dois. Eu costumo dizer que a gente precisa se dedicar onde a gente estiver, principalmente com os nossos filhos, com o aleitamento materno e mantendo a nossa parte profissional, todo o nosso profissionalismo e a nossa dedicação. Então existe sim um caminho para isso e a gente consegue fazer as duas coisas bem feitas. Eu sou a doutora Natália Ávila, pediatra e mãe de 2 crianças. Eu atuo no consultório e na UTI neonatal, onde eu auxilio dezenas de famílias a manterem o aleitamento materno e diversas mães a voltarem ao trabalho mantendo o aleitamento materno. E baseado em tudo isso, na minha vida pessoal e das minhas pacientes, eu criei uma metodologia teórico-prático baseado na minha vida e em muita ciência para a gente conseguir manter o aleitamento materno, podendo sair de casa, podendo trabalhar. Porque eu falo que não tem nada mais angustiante do que aquela mãe que mantém o bebê em aleitamento materno exclusivo, que precisa sair, que precisa fazer alguma atividade na rua, que seja trabalho, que seja sair para comprar alguma coisa, uma consulta no médico, e a gente fica angustiada para voltar para casa com aquele medo do nosso bebê querer mamar e a gente não estar ali. E por isso que eu defendo tanto o estoque de leite materno. Eu fiz estoque de leite materno 2 vezes para os meus 2 filhos, sendo que um eu voltei a trabalhar com 3 meses e o outro com 4 meses, sendo que o de 4 meses eu iniciei meu estoque de leite materno nos primeiros dias de vida dele. E quando eu retornei ao trabalho, eu tinha 75 sacos de leite congelados e eu chegava a ficar 12 horas fora de casa fazendo as minhas ordenhas no trabalho. Eu sei que a volta ao trabalho é um momento angustiante na vida da mãe. A gente sente uma certa culpa, medo de falhar, medo de não conseguir manter o aleitamento materno, aquele medo da queda da produção. E eu queria te dizer que a gente consegue sim manter a produção de leite materno mesmo trabalhando fora. Eu costumo dizer que tudo na vida, para a gente conseguir ter sucesso e executar bem, a gente precisa de organização. E na maternidade não seria diferente. Quando eu falo maternidade, eu quero dizer o aleitamento materno e o nosso estoque. Então, num curso, eu consigo te ensinar a ter essa organização para conseguir executar bem as suas 2 funções, que é manter o aleitamento materno e executar bem o seu trabalho, porque você consegue extrair o seu leite no trabalho da forma que eu te ensino, com toda a parte de higiene e com 0 risco de contaminação, seguindo tudo que eu ensino baseado em ciência e na minha vivência e como eu fazia, sendo que eu trabalhava em unidade de urgência e emergência, então com crianças que estavam doentes, então existia um risco de contaminação, então eu tinha que fazer tudo com muita higiene. Então eu consigo te ensinar como fazer isso. E com toda essa organização, com alguém pegando na sua mão e te mostrando esse passo a passo, tudo se torna muito mais leve. E eu falo que até para a gente conseguir aproveitar a maternidade, conseguir aproveitar os nossos filhos, a gente precisa de leveza. A gente não precisa ficar sobrecarregada, a gente consegue executar tudo com organização e leveza. E pensando em tudo isso, eu criei o curso Mantendo o TT do Bebê, onde te ajuda a manter o vínculo com seu bebê, manter o aleitamento materno, mesmo com a volta ao trabalho. É um conteúdo teórico-prático, onde você vai conseguir ter acesso a dezenas de informações, desde o início do seu estoque de leite materno, bomba, coletor de silicone, frasco, sacos, como fazer a esterilização e a higienização, que é extremamente importante para a gente evitar a contaminação desse leite e que o nosso bebê tenha alguma doença decorrente disso, até a parte de mistura do leite, que a gente não pode simplesmente tirar o leite e misturar com outro leite que foi tirado anteriormente, porque isso pode causar contaminação. Como que a gente vai fazer para congelar esse leite, a quantos graus, durante quanto tempo que a gente pode deixar aquele leite ali e como que a gente vai fazer para manter a nossa produção de leite materno baseado nos nossos horários de ordenha no trabalho. Isso baseado em ciência, muito estudo na vida dos meus pacientes, onde eu sempre auxiliei no retorno ao trabalho das mães, montando esse estoque de leite materno, na orientação, no dia a dia, e na minha vivência pessoal, porque depois que eu me tornei mãe e que eu queria muito voltar ao trabalho e manter esse aleitamento materno, e eu tinha muita insegurança, tanto com a volta ao trabalho, que é o que toda mãe tem, como com o estoque de leite materno. Eu tinha muito medo de contaminar esse leite, muito medo mesmo, principalmente
no ambiente de trabalho. Então eu fui estudando muito, buscando muitas diretrizes até que eu conseguisse fazer isso de forma correta e com zero risco de contaminação. E aqui eu tenho alguns depoimentos reais de mamães do curso, onde ajudou bastante, principalmente nessa insegurança referente à contaminação, como a Carita. Boa tarde, estou aqui para dar meu depoimento do curso que eu fiz da doutora Natália Ávila, mantendo o TT do bebê, que me ajudou muito antes de eu voltar a trabalhar. Eu tinha muitas dúvidas, muita insegurança de como armazenar o leite, descongelar, como higienizar os utensílios, a bomba, os frascos. E com o curso eu aprendi tudo, porque ela explica detalhadamente, né, passo a passo. Então fica mais fácil de você ter mais segurança de como fazer, né? Porque a mãe quer fazer tudo certinho para não colocar nada em risco para o bebê, né? Eu tive que descartar vários sacos de leite que eu fiquei com medo de estar contaminada porque eu estava fazendo errado, porque eu não tinha informação, né? Então, depois que eu tive conhecimento, que eu fiz tudo certo, eu voltei a trabalhar super tranquila. E mamães que puderam retornar ao trabalho tranquilas, como eu e Denise. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Denise, eu sou fisioterapeuta e mamãe da Elisa. Quando eu fiquei grávida, uma das minhas maiores preocupações era saber como fazer para deixar o meu leite materno, como que eu iria fazer para amamentar minha filha, devido à minha carga horária, devido ao meu trabalho. E logo em seguida a Natália, ela criou, né, o curso Mantendo o TT do Bebê, e eu comprei esse curso. E esse curso foi um dos melhores investimentos que eu fiz durante a gravidez, né, com a Elisa, porque quando eu ganhei a Elisa, eu tive dificuldade, eu acho que a maioria das mamães tem dificuldade na amamentação no princípio, e com o curso, a Natália, ela explica de forma simples, didática, uma forma bem fácil de sabermos o que devemos comprar, quais os materiais, né, importantes que precisamos ter, né, para amamentar, para armazenar, qual a durabilidade, né, que esse leite materno deve ficar na geladeira, no freezer, né? Então, isso me ajudou muito. E não só agora, porque a Elisa, graças a Deus, até hoje ela só mama no TT. E eu sempre, quando eu vou trabalhar, eu ordenho e deixo o TT pra ela. E o pai dela dá de forma tranquila, porque no curso a Natália explica como fazer e passa segurança, não somente para a mãe, mas para o pai, para a família, para todo o grupo familiar dessa família. Então, assim, eu posso trabalhar super tranquila, porque o paizinho da Elisa vai estar deixando o TTzinho dela, que é tudo prontinho para ela. Então, foi um dos melhores investimentos que eu fiz nesse processo. E a Elisa, hoje, ela só mama em mim, só toma o TT da mamãe. E agora com a introdução alimentar, né? Todos os módulos do curso são videoaulas. E com isso também eu preparei um e-book que é um resumão de todos esses vídeos, que você pode carregar ele para todos os lugares para sanar sua dúvida. Então, por exemplo, você está fazendo a sua ordenha no trabalho, você teve uma dúvida quanto à mistura do leite ou como que você vai colocar isso ali na lancheira para transportar o leite, que é algo que eu ensino bem. Tem até um vídeo sobre como que você vai fazer o posicionamento na lancheira desse frasco de leite. Aí você consegue ler ali no e-book rapidinho como que você vai fazer essa mistura, esse transporte do leite, consegue sanar sua dúvida e continuar a sua ordenha. Agora é a sua chance de garantir um suporte completo a tudo isso. E antes de contar o valor, eu queria te falar que você vai ter acesso a 4 aulas bônus. Bônus 1, como aumentar a sua produção de leite. Bônus 2, como ajudar o seu bebê a ter um bom ganho de peso mamando só no peito. Bônus 3, ingestão de bebida alcoólica pela mãe que amamenta. Bônus 4, como reduzir o uso de fórmula e aumentar o leite materno, a ingestão de leite materno pelo seu bebê. Tudo isso por apenas R$ 97,00. E atenção, no momento da compra você terá acesso a 2 oportunidades exclusivas, onde você pode acrescentar o carrinho e comprar também. Elas são especialmente pensadas para completar a sua maternidade em todos esses momentos super especiais do seu bebê.
A primeira é um guia de cuidados com o recém-nascido, onde eu coloquei as principais dúvidas das famílias: cólica, rotina de sono do bebê, o principal sabonete para evitar de ressecar a pele do bebê, se tiver febre, como proceder, o bebezinho amarelo, tem todos esses cuidados bem explicadinhos. A segunda oportunidade é o meu guia de introdução alimentar, onde eu coloco um passo a passo para iniciar essa fase tão importante da vida do seu bebê. Como que a gente introduz esse alimento, método BLW tradicional, diferença entre reflexo de gag, engasgo, como desengasgar o bebê, alimentos alergênicos, qual o melhor horário para introduzir esses alimentos. Então tem todo esse passo a passo, até como montar o pratinho do seu bebê. Esses guias são oferecidos de forma exclusiva junto com Mantendo o TT do bebê e não estão disponíveis para compras separadas. É uma chance única de garantir um pacote completo com tudo que você precisa para cuidar do seu bebê nessa fase inicial. Então aproveite essa oportunidade e faça o melhor para você e para o seu bebê. Você pode sim ser a melhor mãe, mesmo trabalhando fora, e garantir o melhor alimento do mundo para o seu filho. Te vejo lá dentro.